Hoje e amanhã, né, nós tiramos esses 2 dias para falar de divisão de base. O Vitória conseguiu chegar à final da Copa do Brasil, Sub-20. O Bahia chegou às semifinais. Hoje o nosso convidado, Carlos Amadeu, está com a gente. O Sérgio Araújo também, que é técnico Sub-20 do Bahia. Ele que vai ser o treinador na Copa São Paulo e foi treinador do Bahia na Copa do Brasil, Sub-20. Chegou às semifinais, também vai estar com a gente daqui a pouco aqui no Jogo Aberto. Carlos Amadeu, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dito. Um prazer estar aqui com vocês. Por que o Vitória chegou, né, à final da Copa do Brasil? A base do Vitória realmente está no caminho certo? É fruto, Dito, de um trabalho de 4 anos, né? 4 anos à frente desse trabalho. E em entrevista com alguns colegas de vocês, eu estava falando justamente sobre isso. Eu digo, é um trabalho de médio e longo prazo e que está surtindo efeito. Com certeza, se eu não tivesse 4 anos à frente desse trabalho, a gente não estaria agora na final da Copa do Brasil, porque precisa realmente de um trabalho de sequência, sobretudo na base. Certo. O jogo contra o Grêmio realmente foi para quem tem coração, hein? Porque tomar um gol ali aos 43 e aos 44,5, né? Quase já para terminar, a torcida do Grêmio já vibrando lá em Porto Alegre, o Vitória consegue fazer aquele gol ali. Foi realmente para testar o coração, né? E um detalhe muito importante, que às vezes as pessoas não atinam para isso. A postura que nosso time teve, de não desistir, né? Porque geralmente quando você toma um gol aos 43 minutos, qualquer pessoa dá o jogo como acabado, como morto, e o nosso time tomou a atitude, foi à frente, e numa cobrança de lateral de Mansur, o Agno teve a felicidade de jogar a bola para dentro e a classificação veio para o nosso lado. Bom, pode mandar sua mensagem, jogoabertobahia@band.com.br. Eu vou ler com perguntas para o Carlos Amadeu e também para o Sérgio Araújo, que é o técnico da equipe de juniores do Esporte Clube Bahia. Eu falei aqui que do jogo contra o Grêmio, depois dos 16, 17 minutos, o Vitória tomou conta do jogo e, infelizmente, tomou aquele gol no final. Para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é o que importa, é a decisão, grande decisão de amanhã, 7 horas da noite no Barradão, é uma estrutura diferente, um esquema do Atlético é diferente do time do Grêmio, Amadeu? É bem diferente. A cultura gremista é uma cultura de muita marcação e jogar no erro do adversário e insiste bastante também nas bolas paradas. O Atlético Mineiro já tem um time mais solto, um time mais técnico, mais parecido com o nosso. Então, eu acho que o torcedor ele vai ganhar muito com isso, porque ele vai ver 2 equipes buscando o gol durante os 90 minutos. E eu acho que melhora aí, em termos de visual, né, para o torcedor. E a gente também espera um jogo complicado, porque o Atlético Mineiro tem no seu ponto forte justamente o seu 8, que é o meio-campista que faz essa ligação para o meio-campo, e com os atacantes que trabalham pela beirada, né? O número 10, né? O Paulinho, e o número 11, que é o Carlos, que é o artilheiro da equipe deles. Algum problema no seu time para o jogo de amanhã? Está todo mundo a ponto de bala já para o jogo? Graças a Deus a gente tem praticamente todo mundo à disposição, porque a gente perdeu o Rafael no jogo passado, alguns outros jogadores que já não estavam à disposição. E nesse jogo a gente tem o Cleiton já participando do grupo, que ele ficou afastado aí durante 4 jogos também. O zagueiro. E zagueiro, entendeu? A gente ganha essa opção também de Cleiton, mais uma opção que a gente ganha para esse jogo. E você ganhou também um jogador que, na minha opinião, é importantíssimo ali no ataque, que é o Willy, né? Eu digo que o Willy está aceso o tempo inteiro, né, Amadeu? O Willy é um jogador que nos ajudou bastante no Campeonato Baiano de Juniores, né? Fez 2 gols na final no Bavi. Depois subiu a equipe profissional e também ajudou o Vitória a galgar esse posto de primeira divisão. Foi um jogador de muita importância nos jogos finais. E a gente espera que o Willy também nesse jogo final, nesses 2 jogos contra o Atlético Mineiro, dê uma resposta bem positiva. Agora o torcedor me perguntou sobre a questão do Mineiro, né? Por que o Mineiro não está jogando, não está com vocês nesse grupo aí para essa final da Copa do Brasil? Bom, o Mineiro teve um pouquinho de insatisfação da parte dele, por questão de não estar jogando na equipe profissional. E quando ele não foi relacionado entre os 18 no último jogo, ele viajou antes mesmo da comemoração. Então houve uma falha de comunicação nesse processo, o Mineiro se ausentou. Quando ele ligou buscando algum tipo de informação, eu disse a ele que ele permanecesse lá mesmo, que a gente já estava com o grupo fechado, todo mundo trabalhando com o objetivo de vencer esses jogos. E o Mineiro fica para uma próxima oportunidade. Eu conversei a semana passada com o baiano, né, o Vigílio Aliso da Costa Neto, ele que é diretor técnico da CBF. Ele estava encantado com Bahia e Vitória nas semifinais da Copa do Brasil, porque é a primeira Copa do Brasil Sub-20, né? E vocês já estão na Libertadores da América, mas na oportunidade ainda não, e ele vibrava com a final, talvez, de Bahia e Vitória. O que é que representa, Amadeu? Você que já está na base há um bom tempo, foi jogador de divisão de base durante muito tempo também. O que é que representa, né? Olhando de dentro, né? A gente está meio de fora aqui, mas olhando de dentro para o futebol baiano da sua categoria de base. Isso representa, Dito, que a Bahia está entre
é a melhor força hoje do futebol de base do Brasil. Nós estamos com, entre 4 equipes, 2 equipes chegaram à final, Bahia e Vitória, e agora o Vitória representando na Libertadores da América. Nós temos 4 jogadores do Vitória convocados para a seleção brasileira, 1 para a seleção boliviana, ou seja, 5 jogadores de seleção. O Bahia teve o Talisca convocado, e teve o Felipe também, que está no Rio Ave agora, que foi trabalho também do Esporte Clube Bahia, e você vê como está a força. 2 times chegando nas finais da Copa do Brasil, 1 time representando na Libertadores da América e 7 jogadores trabalhados aqui na Bahia sendo convocados para seleções. Então isso é gratificante, isso é muito positivo. E o Brasil hoje se ajoelha diante da Bahia. Pois é, e o torcedor entende isso, né? Porque 25 mil ingressos colocados à disposição, R$5 o ingresso para assistir o jogo amanhã. Não é assistir um jogo, é ajudar o Vitória numa final de Copa do Brasil, que vai ficar marcado, né? O primeiro campeão da Copa do Brasil. Já imaginou? O Vitória, e amanhã com certeza vai ter o apoio do torcedor. Já foi no último jogo, né? Lotando lá o estádio do Barradão. E a expectativa de vocês é que o estádio esteja lotado, 25 mil pessoas lá, Madeira? Eu não sei quantos ingressos foram colocados 25 mil. 25, então eu acho que 25 vai ser o número de torcedores, porque a gente tem visto... O torcedor tem entendido isso. Tem entendido, o torcedor já foi no último jogo e assim, eu tenho andado na rua, eu só recebo os parabéns do torcedor, o torcedor está realmente vivendo essa competição. A Copa do Brasil foi iniciativa da CBF que se transformou em sucesso absoluto, porque a imprensa e o torcedor comprou a ideia e a gente só tem a ganhar com isso. Eu acho que é uma revolução no futebol de base do Brasil, e para o ano nós vamos ter ainda a Sub-17 também Copa do Brasil, ou seja, a CBF dando outro pontapé inicial que com certeza vai dar certo. Tá, uma mensagem aqui do Pedro. O Pedro diz o seguinte: jogo aberto, ótimo programa, apesar de ser tricolor, torço bastante pelo sucesso do Amadeu. Fui aluno dele e sei que ele faz um ótimo trabalho no Bahia, está fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho no Vitória. O Pedro Hanan. Com vários alunos eu trabalhei. Você vê que tem o apoio até do torcedor do Bahia, né, mano? Isso é importante. Com certeza. Obrigado, Pedro. Bom, gente, daqui a pouco participa com a gente também o Sérgio Araújo, ele que é treinador da divisão de base do Bahia, está preparando o grupo do Bahia para o Copa São Paulo Sub-20. Ele foi o treinador também dessa competição da Copa do Brasil, chegou às semifinais da Copa do Brasil com o Bahia, foi eliminado pelo time do Atlético, que é o adversário do Vitória, no jogo de amanhã, 7 da noite, no estádio do Barradão. Jogo que você vai acompanhar os melhores momentos aqui na próxima quarta-feira, e quem sabe, né, com uma boa vitória do time rubro-negro. Importante não fazer como fez contra o Grêmio, né, que o Vitória perdeu pênalti, várias oportunidades de gols também. Se puder dar 4, não dá 3. Esse é o lema, né? É isso que a gente trabalha na cabeça do nosso atleta, que a Copa do Brasil é um torneio diferente. O peso do gol fora de casa tem um peso muito grande, então a gente tem essa preocupação de não tomar gol dentro de casa e trabalhar sempre em sequência, porque às vezes também essa ansiedade de torcedor, a imprensa sempre cobra o resultado. Tem que fazer o resultado aqui, mas primeiro a gente tem que fazer um gol. A gente não pode pensar no segundo sem ter feito o primeiro. Então a ideia é essa, é fazer o primeiro, buscar o segundo. No jogo contra o Grêmio a gente falhou, porque a gente deixou de fazer um gol de pênalti e desperdiçamos algumas oportunidades que numa Copa do Brasil pode ser fatal. A gente não pode desperdiçar contra o Atlético Mineiro essas oportunidades. O Brasil inteiro cobra, né, da divisão de base, jogadores que cheguem na equipe profissional com qualidade técnica. Eu falei sobre isso com o Bobô aqui na última sexta-feira, que a gente não vê hoje em dia, dificilmente a gente vê hoje em dia, um craque chegar, um ponta de lança aparecer. A gente não vê isso, é muito difícil. E muitos dizem que a culpa é da base, que a base hoje quer ganhar título, que o treinador precisa do título para permanecer na equipe. É isso mesmo? Por isso vocês vedaram a qualidade técnica dos jogadores, Amadeu? Dito, isso é histórico, né? Se você for analisar, o futebol passou a jogar com 3 zagueiros no final dos anos 80, início dos anos 90. E quando você joga com 3 zagueiros, você deixa de formar um meia. Então se formou muito volante, muitos alas, muitos zagueiros, e a gente esqueceu a figura do meia. Eu acho que o Brasil está retomando esse trabalho. A linha de 4 agora voltou em ação, nós estamos trabalhando com 2 ou até mesmo 3 meias. Então a tendência é que o Brasil volte a formar novos meias e meias de qualidade. Você tem o Gabriel, que é um segundo volante, mas muita qualidade técnica, o jogador Gabriel. Aí você tem o Arthur Maia também, que faz aquele papel, e o próprio Willy, que é um atacante, mas que também tem as tendências de meio atacante, né? Isso, e a tendência, como você falou, do Gabriel, essa é a tendência do futebol atual, futebol moderno. O volante que jogue quando tem a posse da bola, mas que tem uma capacidade de marcação muito boa. Então a gente vê isso, percebe muito isso nos jogadores mais atuais. Jogadores que marcam, mas que saem
que jogam bastante à frente, como o próprio Ramires da seleção brasileira, o Paulinho, que são jogadores que quando tem a bola no pé demonstram bastante qualidade. Então esse é o futebol que a gente está pregando hoje na atualidade. O Sérgio Araújo chegou aqui. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Diego? Sérgio Araújo, Valeu. técnico sub-20 do Bahia, chegou às semifinais na Copa do Brasil com o time do Bahia também e foi campeão baiano juvenil, né? Foi campeão baiano juvenil, sub-18, com um trabalho realmente muito bem feito na divisão de base. E o Amadeu estava elogiando, né? A base da Bahia. Isso é muito importante. Na primeira Copa do Brasil, as duas equipes principais nas semifinais foi muito importante. Sentiu muito. Por que o grupo do Bahia não chegou à final, Serginho? A gente teve uma situação atípica, né? Nosso time nunca tinha jogado em um estádio cheio com a pressão da torcida e isso fez a diferença. E aqui nós tínhamos a possibilidade de mudar a situação e alguns fatores fizeram com que a gente não conseguisse atingir esse objetivo. O principal deles, eu acredito, aquele momento do jogo que a gente estava em cima do adversário, a gente tinha uma estratégia de fazer 2 gols até os 20 minutos, fizemos o primeiro, poderíamos fazer o segundo, e aí a iluminação nos atrapalhou. Certo. Essa questão de jogador descer, né? Isso vale até para os dois. Jogador que está no time profissional, ele desce com a mesma vontade que quando ele está no time profissional para a base? Olha, vai muito do atleta. Você tem jogadores que na sua postura profissional independe de ele estar jogando ou não no time de cima ou de baixo. Normal, eu não tive problema com os meninos que desceram. Ao contrário, a gente tinha um discurso muito forte e os meninos que desceram comprometidos com o projeto da Copa do Brasil e deram uma resposta boa para a gente. Certo. E você acha isso também, Amadeu? Eu acho que cada dia que passa, os meninos estão tendo mais consciência da importância também de representar seu escudo, do seu clube, numa competição importante como essa, que tem a visibilidade, né, para o mundo todo, né? Então, eu acho que eles estão descendo cada dia que passa com mais consciência disso aí e estão dando uma resposta muito positiva. Bom, Jogo Aberto Bahia, @band.com.br. O Marcão de Tancredo Neves, ele indica aqui para a direção do Bahia a contratação de Souza do Boa Esporte. Não me lembro desse Souza do Boa Esporte. Eu me lembro mais do Souza do Náutico, que fez uma bela competição, um jogador que saiu do Palmeiras, um bom jogador, um meia de qualidade. Mas esse Souza eu não me lembro. O Reginaldo Santana, bom dia, Dito, tudo bem? Dito, você sabe informar se o Bahia já tem alguma contratação feita e se já tem um mando de campo definido para o início do ano? Sucesso para você. Obrigado, Reginaldo. O Bahia vai jogar em Pituaçu, no Campeonato Baiano. A partir de março, quando começar o Campeonato do Nordeste, a partir do dia 20, o Bahia já estreia fora de casa contra o Ceará, lá no Castelão, o novo Castelão. Aí sim, o Bahia passa a jogar no estádio da Fonte Nova, né? Quanta saudade do estádio da Fonte Nova. Carlos Amadeu, o que é que representa, né? E o Sérgio Araújo também, Bahia e Vitória na primeira divisão do futebol brasileiro, para a base, onde vocês estão lá no comando? Um maior investimento na equipe profissional e, consequentemente, isso respinga na base. Os maiores investimentos, a gente luta, por exemplo, contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, que tem um orçamento de 12 milhões anuais para a base, enquanto Bahia e Vitória tem um orçamento de 4 milhões ano. Então a diferença é muito grande. E o Bahia e Vitória agora na primeira divisão, isso vai fazendo com que diminua essa diferença. A gente vai conseguir patrocinadores mais fortes e, consequentemente, diminuir esse vão, né, que existe entre os grandes clubes do Sul e os grandes clubes do Nordeste.